Olá pessoal, boa tarde. Hoje então iniciamos aí as nossas entrevistas, nossas lives. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar aí. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Luciane Portas Capello, né? Então ela em breve deve entrar para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Vamos iniciar aí daqui 1 minuto. Assim que ela entrar já começa a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre... O tema de hoje é osteoporose. Então vamos saber um pouquinho mais sobre essa questão que acomete, né? Principalmente os idosos, tá bom? Luz tá aí, a Paty, muito bem. Opa, professora. Vamos lá. Fazer anotação vivo. Vamos lá. Vamos aguardando aqui. Muito bem. Deu certo? Tudo certo. Muito obrigado aí pela sua presença. Imagina. Tá me ouvindo bem? Show super bem. Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar então, o início da nossa conversa, nosso bate-papo com a professora doutora Luciane Portas Capello, né? Então, vou falar brevemente sua trajetória, né? Tudo bem, Vocês professora? são sempre formais aqui, assim? Vocês são sempre assim formais? Porque fica, Que né? chique que Pelo vocês menos para são. começar, né? Depois a gente pode Tá bom. ficar uma coisa mais em casa, né? Se é que você me entende. Literalmente. Literalmente mais em casa. Bom, a professora Luciane Capello, né? Ela é fisioterapeuta, né? Então fez a fisioterapia e depois, né, já na própria fisioterapia, fez a iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e deu continuidade aos seus estudos, né, na área do osso, principalmente, né, finalizando, né, esse processo no Instituto de Ciências Biomédicas, no ICB da USP, com o seu doutorado. Então, finalizou o seu doutorado em 2008, se eu não me engano, né? E, e aí, após o doutorado, ela realizou o seu pós-doutorado, né? E esse pós-doutorado na Harvard Dental School, em Boston, nos Estados Unidos, onde lá permaneceu durante mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos. Né? Então, mas, né, um período grande, né, de pós-doutoramento lá na Harvard. Retornando ao Brasil, realizou seu segundo pós-doutorado, né, aí no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, na USP, com supervisão aqui no Brasil da professora Maria Rita, no IB, na área do genoma, especificamente. Então, professora doutora Luciane Portas Capello, muito obrigado aí pelo aceite. Você é a primeira pessoa a participar aqui das nossas entrevistas, né, nossas lives. Então, é muito legal, né, que você esteja aqui. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, o que você está fazendo. Atualmente, professora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, né, em São José dos Campos. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você tem feito, né? E a questão principal, né? O que precisamos saber sobre a osteoporose, né? Essa que é Tá. o tema Obrigada. da Esse que é o palestra. tema. Viemos aqui para isso hoje. Não, super obrigada pela apresentação e é isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Esse é o estado da vida até 2013, quando eu cheguei no Instituto e começo, então, a lidar com as minhas linhas, né, de pesquisa. Quero mandar um beijo já para todo mundo que está aparecendo aqui, amigos,
Tô vendo aqui alunos lá do ICT, um beijo para vocês, que legal que vocês estão aí. Às vezes na universidade a gente fica tão corrido com as outras coisas que a gente esquece de falar do que a gente faz. É impressionante isso. Muito comum. Então eu trabalho com osso desde o começo da minha formação como cientista. Desde a minha iniciação científica, desde o meu doutoramento, eu trabalho com osso, inicialmente com relação materno-fetal e endocrinologia, e depois achei que precisava saber um pouco mais da parte molecular, então fui trabalhar com BMPs, depois achei que faltava a parte de genética, de malformações, então voltei para o Brasil e fui trabalhar com a parte de genética, e depois eu fiquei com vontade de trabalhar com a parte de engenharia tecidual do osso, né? Então, engenharia tecidual óssea. Então, eu fui procurar um lugar onde eu coubesse bem com isso, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, que fica em São José, perto do Parque Tecnológico, uma grande interação com empresas, e lá a gente tem a pós-graduação em biotecnologia, que é a que eu faço parte, e faço esses trabalhos, mas também associados ali à engenharia biomédica, à engenharia de materiais, né, tem lá também as ciências da computação. Então, a interdisciplinaridade, quando você está numa área de fronteira, que é a engenharia textual, é quando você precisa de muita coisa, você não faz sozinho. Então, além da pesquisa de base que eu faço acerca do periósteo, que é um pedacinho lá do osso, um componente ósseo, que eu sou absolutamente apaixonada e trabalho com ele já desde o primeiro pós-doc, com a parte de ciência de base dele. Eu também tenho o trabalho de um doutorando meu, que é uma investigação de diferentes biomateriais em ativação periosteal para regeneração óssea, e orientei um mestrado clínico, que foi com exercício isométrico, exercício vibratório em senhoras osteoporóticas, que é por conta desse trabalho, na verdade, que eu acho que vocês me chamaram aqui. Não, muito é mais bom. por conta disso. E você perguntou o que a gente precisa saber de osteoporose, né? Isso. Eu não sei o que precisa saber de osteoporose. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, vão colocando aqui no chat, que isso aqui é um bate-papo. Eu acho que a gente tem que começar falando o seguinte: osteoporose é uma questão do esqueleto, né? Então, ela é uma situação que vai afetar o esqueleto da gente, e ela é configurada com uma perda de osso. Então, você tem perda de massa óssea, né? Então, clinicamente, você tem a detecção dessa perda de massa óssea através de um exame, que chama densitometria óssea, né? E se você é uma mulher jovem não menopausada, ou se você é um homem com menos de 50 anos, você vai fazer o exame, e o seu resultado vai sair num tal de Z-score. Para cima de -2, você tá jóia. Menos ainda do que -2, tem que se preocupar, tem que procurar um médico para tratar. Se você já for uma mulher menopausada ou um homem com mais de 50 anos, você vai fazer esse exame e você vai ter o seu T-score, né? E aí, se você tiver ali o seu resultado no -1, você tá jóia, teu osso tá ok. Se você tiver o resultado de -1 a -2, que esse resultado assim, é um desvio padrão, porque compara você com outras pessoas do mundo inteiro, aquela coisa. Então, o resultado do exame dá isso. Aí você vai ter uma questão que chama osteopenia, e se estiver com menos de 2,5, -3, -3,5, né, você vai ser caracterizado como osteopênico, né, como osteoporótico. Tá? Então, aí você vai estar lá na questão da osteoporose, né? O pior problema da osteoporose, a osteoporose ela é silenciosa. Você pode ter osteoporose a vida inteira, osteopenia, osteoporose, e nem reparar. Só que qual que é um sinal clínico da osteoporose? É uma fratura. É aí que você vai. Então, você tem lá 50 anos, menos 50 anos, está passeando com o cachorro, tropeça e cai da própria altura e quebra o braço. Está em casa limpando o quintal, escorregou, ai, quebrei a perna, tropeçou numa escada. É coisa da própria altura, são quedas da própria altura. Isso já mostra ali, é um sinal clínico da osteoporose. E tem tem vários tipos, né, de osteoporose. A osteoporose ela pode ser induzida por remédio, tem várias questões aí. Vamos ver o que vai aparecendo aqui no chat, ou o que mais vocês em relação a querem saber. Não, em relação a essas diferenças, né? Porque a osteoporose é comumente associada à questão da menopausa, né? Principalmente nas mulheres, em função da diminuição da síntese de estrógeno. Mas, como você havia relatado, né? Existem diferentes etiologias, diríamos assim,
em relação à osteoporose. Isso, diferentes origens. Origem. Portanto, é possível afirmar, então, que mesmo que você não tenha entrado, né, na osteoporose, você pode estar osteoporótico. Osteoporose, ela é comumente associada a uma doença de mulher idosa. Sim. Não é? Homens têm osteoporose cada vez mais. A gente está tendo agora, né, uma relação de osteopênicos cada vez mais cedo, porque a osteoporose, ela pode ser secundária, ela pode ter a sua etiologia no tratamento de outras patologias. Então, por exemplo, patologias como diabetes, ou que tem necessidade de uso de glicocorticoides por muito tempo, DPOC, transplantado renal. Então, várias doenças, ou doenças reumáticas também, que precisam muito desse tipo de remédio, ele tem maior chance de ter essa perda óssea, porque esses remédios, esses tratamentos, essas patologias, atrapalham a fisiologia do osso. Fisiologia óssea é uma coisa extremamente fofa. A fisiologia do osso funciona assim, a fofura. O osso, ele está o tempo todo, você está fazendo o osso novo. Você está remodelando, porque a gente tem aquela ideia de osso estático, né? Qualquer museu que você vai de história natural tem alguém segurando um fêmur lá. E fica essa ideia de que aquilo é uma coisa estática, parada, dura, seca. E não é. O teu osso, ele tem nervo, ele tem vaso, ele tem célula, que nem teu cérebro, que nem teu coração, que nem teu rim, que nem outras coisas que você se preocupa tanto. O pessoal da musculação se preocupando aí com os músculos, eu tô de olho em vocês. E os ossos? Eu fico pegando no pé de todo mundo. Eu brinco que quando eu ia na academia, eu sou gorda, né? Sou gordinha. Vou dizer gordinha que é fofo. Meu filho fala assim, fofinha, alegre, tão bonitinho. E eu sempre comecei e parei a academia. E toda vez que eu chegava na academia, o cara falava assim, qual é o objetivo, né? Aquela pergunta clássica do educador da academia, que fala, qual é o seu objetivo na academia? E o cara já ia fazendo o X no emagrecer. E eu dizia, manutenção da densidade óssea. E aí o cara parava. Aí um dia um cara falou pra mim assim, mas vamos marcar o emagrecer também, que é bom. Não é ruim, não. Vamos botar aqui também, emagrecer. É ótimo. E a questão da fisiologia óssea é que a gente está fazendo o osso e renovando esse osso o tempo todo. Porque a gente anda, a gente pega peso, a gente tem a gravidade, a gente está recebendo impacto o tempo todo e usando, né, o osso como alavanca para caminhar, para tudo, a nossa coluna ali, né, socando a gente o tempo inteiro. Então a gente tem a necessidade, acontecem microfraturas ali que a gente nem percebe e que naturalmente o osso então se renova. Então a gente lá tem essa parte dura do osso, uma parte mais molinha, e tem 3 células maravilhosas. Uma que come osso, uma que faz osso, e teoricamente uma que mantém a ordem da situação toda, dizendo o que deve ser feito. Osteoblastos, que fazem osso, osteoclastos, que reabsorvem o osso, é assim que a gente fala, e osteócitos, que são mais de 90% do conteúdo celular do nosso osso, que faz um controle muito interessante dessa fisiologia, desse processo de reabsorção e modelamento ósseo, né? Então, se a gente pegar o esqueleto de um bebê, ele é muito diferente do esqueleto de um adulto, né? A gente tem mais de 300 ossos, mais de 200 ossos, na verdade, o adulto, né? Com diferentes formatos e distribuição diferente no corpo. E cada um tem uma fisiologia específica, mas no geral é isso que acontece. Ele vai ter que ser reabsorvido, vai ter que ser refeito. Então, quando você toma um medicamento ou tem uma patologia que atrapalha essa história, você pode ter uma formação exagerada e ter uma coisa que a gente chama de osteopetrose, que vai ser o oposto da osteoporose, ou você pode ter um shift para o outro lado, que é ter mais reabsorção do que formação, e aí você vai perdendo então, massa óssea, você vai perdendo o osso. Aproveitando então esse gancho, né, a gente sabendo que a osteoporose ela vai muito além dessa questão simplesmente endócrina, né, da mudança das concentrações de alguns hormônios, né, com o que é inaugurado muitas vezes com a menopausa, né? Pensando nesse aspecto, eu faço 2 questões, né? Quais são os fatores, né, necessários para que você tenha, né, um osso saudável, ou seja, quero dizer um osso saudável, um osso que vai ser mais resistente à fratura, ou seja, que a fratura é um dos determinantes, né? Muitas vezes para você saber que você tem osteoporose a partir de um exame.
E se desses pilares, né? Quais são os pilares, na verdade, para você ter um osso melhor, mais saudável? Outra questão é se a pessoa que já tem osteoporose, ela consegue reverter esse quadro para uma osteopenia ou ainda não ter osteoporose, né? Uma vez instalada a osteoporose, você consegue voltar a isso? Porque já vi relatos e contradições sobre o tema, né? Então, queria saber um pouquinho como é que funciona essa questão, né, desse turnover, né, específico do osso. Essa segunda questão, acho que eu vou começar. A primeira era. Qual era a primeira questão? Quais os Desculpa, eu esqueci pilares, já. né, para você ter um osso saudável? Porque a gente da educação física, a gente sempre fala assim, é um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, Então, né? Mas aí até essa é uma assistindo uma pergunta. palestra do Kalash, né, professor Kalash, semana passada, né, ele coloca o envelhecimento ativo não é envelhecimento quando você já está idoso, né? O envelhecimento ativo é o momento a partir do momento que você está se desenvolvendo, desde criança. Então, envelhecer não é simplesmente a partir de um borderline específico, né? A partir de um ponto, né? Não. A vida inteira. Então, também tem a Lisandra aqui, coloca a questão da importância da vitamina D e do banho de sol para a saúde do osso. Obrigado, Lisa. Tá. Então, Isso que você falou do envelhecimento, de quando a gente começa a se preocupar com o osso, é uma questão muito importante, né? Então, tem muitos pesquisadores, inclusive, que têm fomento da Associação de Pediatria Americana, né? Associação Americana de Pediatria, porque a gente precisa formar ossos fortes, sendo que naturalmente a gente vai atingir um pico por volta dos nossos 20 e tantos anos, e depois a gente vai começar a perder massa óssea, uma queda do metabolismo normal, a partir dos 40. Como todo mundo vai perder um tanto, é como se você tivesse aqui, nessa mão, é a faixa de osteoporose e risco de fratura, aqui. Então você ganha, né, você nasce, você ganha, osso tem um pico, mantém e você vai perder. Se você ganhou o suficiente, quando você perde, você ainda fica acima da faixa de risco da osteoporose. Agora, se você não teve uma vida ativa, uma boa alimentação, fumou, bebeu demais, aí aquela coisa da vida saudável, aí você vai ganhar, vai atingir seu pico, e quando você perder, você entra na faixa do risco. Então, a gente trata muitas vezes a osteoporose, eu gosto de falar disso, como uma doença pediátrica. Às vezes soa esquisito, mas ela vai ter a manifestação no idoso, muitas vezes, ou no adulto já, né? A manifestação vai ser lá numa outra fase da vida, mas é algo que você tem que lutar para ganhar lá no começo, na infância, na adolescência. Não adianta também, e tem essa coisa contínua, tem muitos estudos que mostram que não adianta você, na fase do ganho de massa, por exemplo, ter um monte de cálcio, fazer um monte de exercício. Isso não se mantém. O mais importante para o osso é manutenção do estilo de vida saudável, né? E para quem já tem osteoporose, qual é o médico que a gente vai quando tem osteoporose? Então, o médico que a mulher sempre vai é o gineco, e ele pode te recomendar um endócrino ou um reumatologista, né? A gente não vai no ortopedista para falar de osteoporose. Isso eu acho muito importante. Quando a gente pensa em osso, a gente pensa em ortopedista. É verdade. E não é. Né? Eu queria falar um pouco sobre a menopausa, porque a gente fala menopausa, ainda é meio tabu falar de menopausa, né? Então, menopausa é quando os nossos ovários acabaram os ovinhos, a gente não vai mais ter nossos períodos, não vai ter mais a nossa menstruação, não está mais fértil, a gente não tem mais essa fabricação de estrógeno. Só que todos os nossos tecidos têm receptores para estrógeno, inclusive o nosso osso. E quando esse estrógeno some, o que acontece com o osso? Ele começa a ter uma reabsorção mais contínua do que a formação. Então, ele está lá reabsorvendo e formando, num ritmo diferente. Então, a gente perde. Então, a menopausa, ela acentua essa perda óssea. Então, se você teve um bom pico de massa óssea, manteve essa massa óssea, essa perda puxada para baixo pela menopausa ainda te mantém numa região saudável, né? Então, o que a gente precisa para ter um osso saudável? Lógico que a gente tem que ter vida saudável, então questões importantes são o exercício físico em todas as fases da vida, né? Então, atividade, eu vou até colar aqui, porque eu costumo, os meus pilares
que eu junto aqui na minha cabeça são um pouco diferentes, às vezes, do que a literatura coloca como um todo, né? Como na minha bolha, fumar já não é uma coisa muito comum, e eu acho que no Brasil tem menos, eu não costumo lembrar de falar disso, mas é um ponto muito importante. Não fumar, não beber e em demasia. São pontos muito importantes para a saúde óssea e saúde do resto do corpo também, mas também para a saúde óssea, que é uma coisa que a gente não pensa. A gente não pensa nos nossos ossos, a gente só vai pensar no osso quando dar problema. Sim. A gente pensa em coração, a gente pensa em outras coisas, no cérebro, mas você tem que pensar no osso. E tem um dado, Shida, que é assustador, que é o seguinte: metade das mulheres com mais de 50 anos vão sofrer pelo menos uma fratura. Nossa, é muita coisa. E esse dado é antes da onda de tsunami de fraturas que a gente espera começar a ver a partir de 2030. Porque é um pessoal que teve uma infância muito diferente. Não teve uma infância mais ativa, já é a criançada que está crescendo com o iPad na mão, com o jogo eletrônico na frente da TV, que não está mais jogando na rua, que seja, está trancado em casa porque não dá para brincar na rua. Sim. Então, essa geração nos 80, acho que é das últimas, assim, que ainda começa, que ainda não teve tanta internet, e daqui para frente é um risco grande. Então, é muito importante que a gente fale cada vez mais de osteoporose, porque ela não vai te matar, mas ela vai te botar na cama, ela vai te debilitar. Né? Você falou então, não fumar muito, não fumar, pronto, não beber muito, comer de forma saudável. E aí o pessoal fala, comer o quê? Sim. Come folha verde escuro. Folha verde escuro. Mas não é bem assim. Por exemplo, espinafre é um que atrapalha a absorção de cálcio no intestino. Então, pergunta para quem é especialista nisso. Pergunta para o seu médico, para ele te indicar alguém, para ver o que é que você precisa comer. Fora do Brasil, o pessoal tem muita resistência em falar para o paciente tomar leite. Mas no Brasil, o leite não é uma coisa um pouco mais acessível. Né? Então toma leite, toma uns 2 copos de leite por dia. Né? Se possível for, tome seu leite, come seu queijo, laticínios. Né? A gente tem que ter cálcio. E aí a pergunta da vitamina D foi muito boa, porque o cálcio a gente só consegue, a gente come a comida com cálcio, a comida passa, e vai lá no nosso intestino. Para esse cálcio sair de lá e ir para o sistema todo, inclusive para o osso, onde ele fica guardadinho e é mobilizado quando os outros sistemas precisam, a gente precisa da vitamina D. É aí que entra a tal da vitamina D para a gente poder absorver esse cálcio. Né? E a gente pode ingerir vitamina D e a gente pode fabricar vitamina D. Sim. A Então, parte pergunta até que se o leite desnatado integral faz diferença, né? Não faz diferença não, Paty. Boa pergunta, mas não faz diferença. Qualquer leite, inclusive leite de amêndoa, se você quiser, que tenha o adicionado cálcio nele. Então você vai ler cálcio é fortalecido com cálcio. Os caras colocam cálcio em leite de qualquer coisa que você queira fazer lá. E não é só o cálcio que o osso precisa. Tem o fósforo, tem o zinco, tem o ferro, tem o potássio, tem tudo, tem todas as outras coisas que precisam. Maravilha, Paty. Então, não importa o que seja, o legal é que ele ter cálcio. Certo. E aí essa questão da vitamina D, por exemplo, né, ela, logicamente, ela pode ser exógena, você toma, né, via oral, ou você sintetiza através, né, da exposição solar, ou da exposição da luz, né, os ultravioletas. Raio UVB, Existe alguma padronização? Porque o que eu quero dizer, hoje também tem muita questão relacionada a muita exposição, né, ao sol e ao maior risco de doenças de pele, né? Então, assim, como é que a gente consegue controlar essa questão da exposição solar ser suficiente para a produção de vitamina D? E se essa produção de vitamina D, por exemplo, ela difere de uma pessoa, né, idosa para um jovem em relação à exposição na pele? Será que a pele responde da mesma forma, por exemplo? Então, você tem que falar. Não. Do jovem para o idoso, por exemplo, adivinha quem faz menos? O idoso. Quem consegue converter menos? O idoso, cara. O idoso. E aí tem outro problema com o idoso, que eu acho que tem que chamar muita atenção da gente, que o idoso fica mais recluso, fica mais em casa, né? Também toma menos sol por conta disso, porque sai menos, depende do idoso que a gente está falando. Se for o meu pai, por exemplo, é um roeiro. Com ele não tem esse problema de vitamina D. Sim. Mas vai ter gente que é mais normal, né? Que fica um pouco mais em casa.
E aí, esses aí a gente tem que se preocupar. E aí tem, claro, que fazer tudo isso com acompanhamento médico. Cada um vai ter um nível de vitamina D. Vitamina D é um negócio muito difícil de ter para achar, assim, a última vez que eu olhei, estavam trabalhando nisso, para assim, determinar quanto é a vitamina D do brasileiro. Porque a gente ainda não sabia o que era o normal da vitamina D do brasileiro. Então tem um professor que trabalha na endócrino da Unifesp, que é o Sérgio, professor Sérgio Maeda. Se eu errei o nome dele, vai ficar tão chato, mas ele também não está aqui vendo, não tem problema, ninguém conta para ele. Ele tem um perfil aqui, depois eu olho e mando para vocês. Ele trabalha com isso, com esse screening de vitamina D, para achar onde é que o brasileiro fica mundialmente na história da vitamina D. País tropical, sol o ano todo, aquela história, né? E a vitamina D ela é muito importante para outras coisas também, mas pensando no osso, ela é muito fundamental. Então, se tem um padrão de exposição. Então, tem sim. Quanto mais branca a pele, menos tempo de solzão você precisa. E não precisa ser o sol do meio-dia. Entendeu? Você pode fazer aquele sol. Por exemplo, no verão, o sol das 6 da manhã já é o sol suficiente para mim. É que eu não vou estar acordado esse horário. Mas se eu tivesse, eu podia tomar esse sol aí. O das 6 da manhã, 15 minutos, teoricamente deveria funcionar. Agora que eu vou envelhecendo, talvez eu precise aumentar isso ou fazer a ingesta, porque como eu também sou muito branca, também tenho que tomar cuidado. Então, é importante que a gente pense na palavra individual. Essa palavra é cada vez mais recorrente na medicina, cada um tem as suas necessidades. Eu posso trabalhar com menores níveis de vitamina D do que você a vida toda e tá tudo bem. Né? Certo. Então, a gente não pode pegar no Natal, juntar os exames de sangue e comparar da família. Isso não vai dizer quem está mais saudável. Então, a gente tem hoje esse olhar individual, né? Por isso que nos experimentos de grupo, a gente usa sistemas de análise que também nos dão essa visão individual nos trabalhos grandes, até de corte, né? A gente tem que olhar, às vezes, alguns pontos que são individuais. Certo. Então, na verdade, um outro especialista, talvez, que pudesse ajudar, seria o próprio geriatra. Sem dúvida, sem dúvida. O geriatra, ele é que nem um pediatrão, né? Assim, o cara manja de tudo. O geriatra, ele vai olhar o osso também. E quem está bem, assim, melhor informado, pode perguntar, e meus ossos, hein? Então, ó, a Fundação Nacional de Osteoporose, a National Osteoporosis Foundation, que é americana, mas também a IOF, que é mais europeia, trabalham com o seguinte, isso, Sérgio Setsu Maeda, esse mesmo, esse aqui, ó, vamos ver se botou aí. Eles falam, antigamente, eles diziam que quem tinha que fazer exame, no Brasil também era essa recomendação, quem tinha que fazer uma densitometria óssea, quem que é elegível para uma densitometria óssea? Quem vai fazer? Então, antes achavam que eram mulheres a partir de 65, homens a partir de 70. Hoje eu tenho uma discussão bem forte, desde o ano passado, assim, ganhando peso, para esse exame ser a partir de 50 anos para a mulher. Entendi. 60 anos para o homem. Porque é preciso saber de onde eu parto para a minha perda. Entendeu? Se a gente sabe que é uma coisa que pode progredir, a gente tem que ver, então, qual é o meu normal e para onde eu vou. Se a gente tem essa chance de fazer o acompanhamento, né? E tem que ser acompanhado, que nem fazer mamografia, fazer uma densitometria óssea. Uma pergunta que você me fez foi, dá para reverter? Isso, dá para reverter? Ou até que ponto é reversível? Olha, com osso, se nós conseguirmos parar a perda, isso é vitória. Então, quando o paciente, quando nosso teste lá, nossa participante tem a redução da perda, ou ela para de perder osso, consegue manter estável no período de 6 meses, no período de 1 ano, vitória. Aquilo funcionou para alguma coisa. Porque a perda é rápida. Né? A perda é contínua e é rápida, quando você trabalha, por exemplo, com mulheres menopausadas. Então, se você consegue parar a perda, tá ótimo. Eu estava ouvindo, agora há pouco, um podcast com uma repórter muito interessante, eu gosto muito dela, falando que ela tinha osteopenia, né? É osteopênica, porque ela quebrou o braço, descobriu que tinha osteopenia nisso. Caiu em casa, quebrou o braço, o médico falou, pô, você é nova para isso, né? Então vamos investigar, por que você quebrou esse braço? E aí ela descobriu que tinha osteopenia. Ela é maratonista.
Hoje, ela corre, ela é maratonista, ela continua osteopênica. Certo. Percebe? E essa é uma vitória, porque ela não foi para a osteoporose. Então, você tem a normalidade óssea, uma osteopenia, que é uma perda que não tem risco de fratura, teoricamente, e a osteoporose, que é alto risco de fratura, ou baixo risco de fratura e alto risco de fratura. Entrando nessa questão da osteoporose, né, a gente falou dessa fase, então, um osso normal, um osso osteopênico e um osso osteoporótico, uma pessoa com osteoporose. Dentro da faixa da osteoporose, existem classificações, porque às vezes chega para o profissional de educação física, ou mesmo para o fisioterapeuta trabalhar, eu tô com osteoporose, o médico falou para eu vir aqui, né? Mas, assim, certamente existem graus, como existem graus para tudo, né? Existe algum grau, por exemplo, que não é recomendável a prática do exercício físico, da atividade física, em função do alto grau de fragilidade do osso e da possível fratura espontânea, assim, né? Em função da própria massa corporal dele, coisa assim? É isso. Vai depender muito da condição geral. Então, às vezes você tem uma senhora asiática, pequenininha, que tem osteoporose e já tem fratura de coluna, por exemplo. Que é aquela posição, eu não vou conseguir fazer aqui porque eu estou muito bem sentada nesse lugar, mas é aquela, vou tentar, hein? Aquela postura do idoso, assim, ó. Vocês estão me vendo? Sabe? A gente desenha um idoso, então faz assim, corcundinha. Isso não é a postura do idoso, isso é a postura do osteoporótico. Ah, interessante. Essa postura que tem aquele desenho idiota da evolução do ser humano, que vai ficando corcudo, aquilo é a evolução da osteoporose para mim. Eu posso usar nas minhas aulas com outro título. Aquilo lá é a postura da osteoporose. Uma fratura comum na osteoporose é das vértebras. E não é aquela fratura que a gente vê de acidente, que o cara fica paraplégico, tetraplégico. Não. É um achatamento. Então você imagina que as vértebras são o estacionamento do subsolo de um shopping. Então você tem uma laje, um monte de coluna e outra laje. Quando você tem osteoporose, o que fica mais sensível para o que vai perder o osso primeiro não é a laje, são as colunas. Então o que acontece? Colaba. Essa é a fratura vertebral, que causa dor e que vai causando essa alteração na postura, porque a sua coluna você vai perdendo vértebras mesmo, vai achatando. Então isso é um sintoma grave. E a osteoporose tem remédio. A gente não precisa só ficar se matando na academia. Então vamos ver quem é que pode, quem é que não pode. Se chega para você uma senhora asiática que já tem maior tendência à osteoporose, a gente tem essa classificação por etnias, por herança genética, tem um fundo genético também, né? A genética está responsável ali por uns 12%. Então, isso daria outra conversa até. Mas é bem interessante porque o educador físico ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o osso, para entender quem é esse cliente que chega para ele na saúde óssea. Se chegar uma senhora rígida, forte, com o músculo bom, por mais que ela tenha osteoporose, o músculo segura. Então, é claro, você tem que ter o diagnóstico, mas talvez nem ela tenha. Se ela não fraturou, nem ela tem esse diagnóstico. Né? Então, é muito raro chegar uma pessoa absolutamente rígida, fortona, que fala, olha, eu tenho osteoporose. Difícil. Muito raro. Mas se chegar, eu acho que é por aí. Então, é olhar o todo e pensar nesse cliente de uma forma total, né? Pensar que aquele osso também tem que ter a qualidade dele, que precisa ter estímulo mecânico, sim. E se chega essa senhorinha, então, toda fraturadinha, que já teve fratura, você manda ela embora? Não, tem que fazer alguma coisa com ela. Certo. E o que é que pode fazer? Primeiro, que não for sentir dor. E tem que colocar para segurar peso. Não adianta fazer outra coisa. Tem que fazer pressão, então pode ser isométrico, porque ela vai ganhar músculo. Sim. Você não vai tratar o osso dela. Muito dificilmente ela vai ter ganho de massa óssea. Ela pode parar a perda, o que seria um ganho assim, ó, para ser festejado. Mas se ela ganhar músculo, você tira a chance dela cair de novo.
Sabe coisas que são ótimas para evitar a fratura? Duas coisas comprovadamente que, assim, que evitam a fratura. Sabe qual é a primeira delas? Chuta. Eu? É lógico, você que tá aí. Eu acho que você tem equilíbrio, né? Cirurgia de catarata. Ah, boa! Essa é Você importante. acredita? É a primeira coisa. O que mais evita queda é cirurgia de Essa é catarata. muito Então, boa. se você tem o seu cliente que quer ficar forte, ou se ele é idoso, pergunta para ele se já foi no oftalmo. Ah, verdade. Ah, boa, essa é muito boa. É preciso acompanhar o todo, porque se o cara não enxerga direito, por mais que ele consiga reagir, você quer evitar que ele reaja, né? Você quer evitar que ele tenha que ele tenha que se segurar, que ele tenha que usar. Então, ele tem que enxergar bem, uma casa bem iluminada. Então tem isso também, evitar uma academia com disposição que seja amiga Sim. desse tipo de público também. Onde O é que estão age seus friendly, né? equipamentos? Tá fácil de passar? Ele vai Sim. tropeçar nas coisas? Legal. É, Então até uma tem boa que dica para pensar quem for nisso. trabalhar, né, nesses lugares, verificar como é a questão da acessibilidade. E aí, Se aproveitando, você. pode falar, então Diga. termino. Desculpe, desculpe, desculpe. Não, 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 não. Pode, Então, pode concluir, tudo aproveitando, bem. né, a Paty, o show lá de Teresina, minha amiga, também pergunta aqui, da reposição hormonal, né, na menopausa, se ela realmente é eficaz na perda da massa óssea, mas certamente tem outras consequências, né, na reposição. Então, se é um custo-benefício e qual ele é, né? Individual de novo. Tem que ver qual é a tua genética, se tem, quais são as doenças herdadas aí da família, se é o câncer de mama, se é a osteoporose, então, tudo é um balanço. Por isso tem que ser feito com acompanhamento médico. E tem que olhar um caso por caso mesmo, para ver se vale a pena fazer. De forma geral, hoje, os médicos eles estão, os que eu tenho acompanhado, que não são todos no mundo, mas são alguns, tem a tendência sim, de fazer a reposição hormonal, né? Porque tem outras, depende de outras coisas, né? Tem gente que passa por uma menopausa de forma muito leve, tem gente que sofre muito, né? Com as ondas de calor, a secura vaginal, a perda de memória, e tem gente que não sente nada disso. Então, Uhum. individualmente, tem que ser acompanhado e decidido junto com o médico, e acompanhamento ali sempre, se está indo bem, se não está indo bem. Aí a Luz aproveita, né, a Luz, nosso laboratório, Luz Albani, Arcila, vamos lá. Ela conversou com a avó dela faz pouco tempo hoje e eles colocaram aqui para que a avó dela tome 70 miligramas de alendronato de cálcio, né? Se essas suplementações, diríamos assim, ou esse tipo de indicação, ela tem alguma contraindicação, na verdade. Ela Sim. recebeu o alendronato É, o médico sugeriu isso, né? Acho que é isso. É isso, né, Luz? como suplemento, Luz? Como suplemento? Foi? É um suplemento isso? Vou falar de forma geral dos suplementos. Se o médico julgou necessário, tome. Se o médico julgou necessário, tome. Se ele está olhando e está vendo que está faltando, toma sim o cálcio, não há Uhum. problema. A gente deveria tomar 1000 unidades ali, né, de cálcio. Então, toma, tenta dar mais. Então, alendronato, esse que eu ouvi, eu fiquei meio na dúvida, porque isso é um medicamento. Ah, Então, sim, sim. agora faz mais sentido, porque como ela está em outro país, eu não sei se tem outro nome, eu fiquei aqui na dúvida. A osteoporose tem medicamento para ela. Então, a gente fala de fazer exercício, estilo de vida e não sei o que lá, mas também tem remédio. Então, a primeira coisa é isso. Viu, Luz? Fala para sua avó parar de fumar e parar de beber muito. Isso não vai ser legal para ela. Mas é o seguinte, além dela também poder virar maratonista, pode ajudar. Se nada disso, tá, mano, se o seu médico olha o seu exame depois de você mudar o seu estilo de vida ou mexer nisso, e ele ainda está preocupado com aquela quantidade, você está preocupado, é muito importante que você ouça o seu médico nesse aconselhamento para o medicamento, né?
como todo medicamento, você pode ter lá os seus efeitos colaterais, mas eles não são piores, geralmente, do que... E hoje a gente já tem muito tempo de estudo com alendronato, com 1000 outros, que vão... O Shida sumiu da live, não sei o que aconteceu. Eu continuo falando, vocês estão aí, né? Voltei. Ah, pronto, voltou. Ótimo. E é muito importante que quando você tome esses remédios, faça o acompanhamento. Então, esse remédio, por exemplo, que a mãe que a avó da Luz vai tomar, essa medicação, Luz, vai reduzir a reabsorção óssea. Tá? Então, vai sequestrar ali e vai impedir que os seus osteoclastos continuem ativos. Então, vai dar uma segurada na perda óssea. É isso que vai acontecer. Então, tem vários tipos. Então, você tem os que paralisam o osteoclasto, que é o que reabsorve o osso, para você ter uma manutenção até um aumento da massa óssea. Você vai ter os que são anabólicos, medicamentos anabólicos, né? Então, o PTH vai ser um deles, que você vai tomar e cada medicação tem um regime. Então, esse que ela falou, por exemplo, é uma vez por semana. Você vai ter os de injeção anual. Uhum. Cada um tem uma forma de aplicação. E todos eles lidam com isso. Ou estimulam a produção óssea ou reduzem a reabsorção. Legal. E existe alguma relação, né? A Liz perguntou a relação da sarcopenia com a osteoporose. Se existe uma relação, né, entre um e outro, né, na sua causa e efeito, ou, né, vice-versa, né? Mas queria que você comentasse, posso até comentar alguma coisa depois também. Eu acho que você pode até falar melhor do que eu sobre essa coisa de sarcopenia. Eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem até centros inteiros de estudo músculo-osso. Eles são tecidos que funcionam praticamente juntos, muito próximos, e com relação molecular regulatória um com o outro. Então, sem dúvida, por exemplo, a vitamina D, ela é muito importante também para o músculo. Uhum. Né? Então, se você tem uma baixa vitamina D, você vai ter uma alteração óssea, você também pode ter uma alteração muscular. Então, eu não sei se a sarcopenia depende também da razão pela qual ela apareceu. Eu acho que isso é muito importante. Então, se você vai ter essa perda muscular, define aí sarcopenia. Não, então, segundo o consenso europeu, né, do ano passado, 2019, a sarcopenia agora ela é caracterizada pela perda da função física, diminuição da força e diminuição da massa muscular, né, que é registrada pela massa muscular apendicular, ou seja, dos membros. Existe um valor de corte, né, por exemplo. Então, eles falam que nesse teste de função física, por exemplo, a marcha, né, a caminhada, ela deve ser inferior a 0,8 metros por segundo. Então, num teste de 10 metros, que geralmente ele faz, né, andar devagar, já é andar em 10 metros, 10 segundos. Então, ele precisa andar mais lento que 10 segundos. Então, você veja que já está subentendida nessa definição quase que uma hipocinesia, né? Um mexer pouco, um pouco movimento. Então, sem dúvida alguma, isso afeta o osso, né? Então, o osso, se você ficar parado, quanto menos estímulo você der a ele, muscular, como é que os ossos... Então, a gente tem lá kits de genes que determinam localização, shape, tamanho do osso, formato do osso. Mas num experimento no laboratório, em que você pegue uma mãezinha grávida, né? Então, você tem lá, mãezinha não, camundongos, ok? Ninguém me entenda mal. Então, você tem lá experimentos animais feitos pelo pessoal do Eli Zelzer, por exemplo, que usaram um modelo animal que não tinha contração muscular. E eles foram olhar os ossos desses filhotes. Então, como é que se desenvolvem os ossos se não tem o estímulo mecânico muscular durante o desenvolvimento intrauterino? Então, o trabalho muscular da mãe, né? Trabalho muscular do próprio feto. Ah, caraca. O músculo do próprio feto. Então, esses bebês são de um tipo de animal que tem uma mutação que bloqueia a contração muscular. Do músculo. Então, esses bebês feto. Não têm do próprio feto. Então, o feto dentro da barriga, dentro do útero, ele não tem contração muscular. Uau. Certo? Então, compararam com uma gestação de um modelo animal normal e esse modelo que não tem a contração muscular. E o que acontece? Como é que funciona a formação desse osso quando você não tem? Ela é totalmente diferente. Então, a própria contração muscular, eu estou falando do feto,
Não estou falando da gravidade, falando de levantar peso, falando de nada disso. Lá, no início de tudo, a própria conformação óssea, quando você não tem a contração muscular em volta, ela é muito diferente. Você tem uma dificuldade de determinação de borda radial, né? Você tem um comprometimento, claro, o comprimento não fica tão comprometido, mas a largura do osso extremamente comprometida, o crescimento lamelar, o crescimento que a gente chama de intramembranoso, né? O crescimento radial é muito dificultado, é totalmente diferente do que no normal. Então a gente sabe que existe uma relação, e não é só pela ação mecânica, tem pela ação molecular, mas esse experimento ele foi muito fundamental para mostrar essa relação da ação mecânica muscular, ponto, no início da formação óssea. Ou seja, né, ele é mecanodependente de fato, né? Então esses estímulos são fundamentais. Então, aproveitando, né, já caminhando para o desfecho aqui também da nossa conversa, é importante saber, então, já que ele é dependente, né, de ações mecânicas, além da questão nutricional, vitamina D, né, e a gente que é da educação física, né, eu e a maior parte do meu grupo, né, a Vanessa é fisioterapeuta, mas também está ali diretamente envolvida, né, com a parte, né, de movimento ortopédico, né? Então, eu queria saber o seguinte, dos estímulos mecânicos, né? Eu vou falar de exercício, mas de estímulos mecânicos, né? Então, você tem, né, diversos tipos. Então, desde ações, né, como, por exemplo, plataforma vibratória, né, exercícios isométricos, exercícios de impacto, exercícios de força, né, exercícios aeróbios, exercícios na água. Como é que é a diferença entre eles, né, na aceitação do osso para a sua manutenção na sua melhor forma? Ou seja, né, qual é o melhor estímulo e qual é o estímulo menos favorável para o osso? Tem que ter impacto. Para osso, tem que ter impacto, tem que ter um pouco de compressão. Então tem que ter isso, né? Não tem jeito. Então você pode ter, por exemplo, num tenista profissional, tem um estudo que eu acho interessantíssimo, né? Em tenistas profissionais, eles compararam a densidade de um braço e de outro. O braço dominante, ele tem 35% a mais na densidade óssea. E você vê que a mão que está segurando a raquete, a bolinha bate lá, hein? Sim. Mas o cara é profissional, ele faz isso, sei lá, o dia inteiro, sei lá eu quanto. Mas é um negócio que eu acho a bolinha bate no impacto, numa velocidade, né, gigante. Então, é um negócio... Felipe, obrigada, Fê. Então tem isso, do impacto, tem que ter impacto. Se tem impacto, você está ganhando o osso. Agora, parou o impacto, some. Então tem um experimento com crianças, por exemplo, crianças alemãs que todo dia chegavam na escola e pulavam por X minutos. As crianças, umas pulavam, outras não pulavam. E aí, quando fizeram a avaliação, essas crianças ganharam mais densidade óssea. Maravilha. Mas depois que esse programa parou, elas perderam e ficaram iguais de novo. Entendeu? Então, isso é um negócio importante para o osso, é a manutenção, é ter aquilo sempre. Né? Isso é mais importante. Então, é claro, na água você vai ter menos impacto. Normal. Sim. Mas você assim, tem que começar a fortalecer primeiro, para depois aguentar ir para fora. É um ótimo início, é um ótimo jeito de complementar. Né? Hoje, se eu te disser que que existe um programa de exercícios para osso, é mentira, não tem. Não existe. Mas existem alguns exercícios que a gente sabe que são bons, que dão assim, já mostraram, mediram, testaram, que auxiliam muito na manutenção da densidade óssea, principalmente da coluna, que é um vilão, é o que mais perde osso na osteoporose. Que é um exercício que vocês gostam. Como é que chama? É o terra. Vocês gostam de fazer. Aquele que pega o peso lá do chão e dá aquela... Porque o que é isso? Você segurar um peso imenso na ponta da mão e ele tá puxando você para baixo aqui, né? Sim. Tá te apertando. Sim. Então, esse é de compressão de coluna. Com que outro exercício você faz isso? Naquela prancha assim, sabe? Sim. Deita no chão e... De extensão da coluna. Levanta o pé e a cabeça, assim? Sim. Fazer uma pranchinha. Então,
fazer isso e fazer essa força, contrair os paravertebrais, dar aquela pressão. Uhum. Esses aí são bacana, o Gui até festejou que ele gosta disso aí também. E esses exercícios, assim, tem alguns falando que eles são bacanas, mas quem pode fazer um terra depois que já está com a osteoporose estabelecida, já fraturou a coluna? Eu não vou colocar para fazer o terra. Sim. Eu vou começar de uma outra forma. Mas tem que trabalhar com peso. Assim, não tem jeito. Você não precisa ter impacto, mas você precisa ter pressão, percebe? Tem que ter peso. Esses que têm peso são os que têm sido demonstrados melhores. Agora, se tem um programa, aí não tem. Não certo. tem ainda. Você falou uma coisa interessante sobre os exercícios vibratórios, né? Então, no nosso laboratório, a gente fez um estudo bacana com exercício de plataforma vibratória, super forte, e exercício isométrico. Veja aí se a live não vai fechar. Exercício Sim, tá tudo bem. Isométrico. E o que a gente viu foi bem interessante. Assim, a força muscular 200% maior em exercício isométrico, com senhoras idosas e tal. Então, um ganho de força imenso. Assim, a coisa, eu alcanço lugares que antes eu não alcançava, sabe? Assim, coisas desse tipo. Já na plataforma vibratória, a gente não conseguiu tantos resultados interessantes nesse sentido, da melhora da musculatura. Houve melhora, mas o isométrico ganhou da plataforma vibratória, por exemplo. Mas tem um autor que é o Rubin, que ele defende e mostra em vários artigos, mas ainda é um pouquinho controverso. Nem todo mundo encontra os mesmos resultados, o que é interessantíssimo, né? Talvez não sirva para todo mundo, tenha casos específicos. Onde se usa uma plataforma de força de baixa intensidade, 0,3G. A gente usou, sei lá, acho que 7G, é forte pra caramba. O cara tava na lua, girando lá fora. Mas é um negócio forte. Agora, o Rubin, ele usa o 0,3G, é uma vibração muito baixinha, e ele consegue resultados interessantes. Um grupo de São Carlos, junto com a Escola Paulista de Medicina, fez plataformas com esse tipo de vibração e não obteve os mesmos resultados. Porque você tem que fazer isso diariamente, por 10 minutos, em pé. Tem gente que tem ânsia, tem gente que tem tontura. Eu, por exemplo, não posso subir em plataforma de força. Eu passo super mal. Aquela vibração não me faz bem. Uhum. Então, para mim, isso já é um limitador. Isso é uma coisa que eu já não posso fazer. Então, tem, sim, alternativas. E o importante é que cada um tem um programa individual. Perfeito. Não, porque, de fato, acho que algumas coisas que eu sempre comento no meu grupo, né? No grupo, tal, nas discussões, é que um tipo de modelo de exercício, na verdade, ele envolve diversas variáveis, né? Então, a gente sempre fala, mas qual é a intensidade? Qual foi o volume? Qual é a frequência? Né? Que tipo de exercício? Era de compressão? Era de cadeia cinética aberta? Era de cadeia cinética fechada? Então, assim, é difícil a gente generalizar um modelo para você estabelecer o que é melhor ou o que é pior, se você não olhar ele com minúcia na sua metodologia. Por isso que, às vezes, é muito fácil. O cara fala, ó, tal coisa melhora. Não é talvez a tal coisa melhora, mas aquela variável, né, específica daquele estímulo que resultou numa adaptação positiva, né? Bom, estamos chegando finalmente, né, ao final, mas eu gostaria... Finalmente ao fim. Finalmente ao fim. Eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais, né? Porque foi muito proveitoso. Acredito que todo mundo que acompanhou aí a live, né, conseguiu sanar várias dúvidas. Eu mesmo estando muito próximo, né? Porque o pessoal não sabe, mas quem agora vai saber que eu sou casado com a aluna. Então... Então, a gente conversa sempre sobre várias questões acadêmicas, mas algumas também me surpreenderam, né? Não conhecia e é super legal. Então, eu gostaria que você... ultimamente, a gente tem conversado mais sobre a lista do mercado, né? Ultimamente tem sido mais assim, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Legal. Então, se você puder fazer as suas considerações antes que o próprio Instagram feche a gente. Eu acho que tem coisas importantes que são o seguinte. Primeiro que, para falar de osso e ter 20 pessoas ouvindo, já é super raro. Ninguém quer ouvir falar de osso. Ninguém se importa. E é preciso que se importe. Então, eu vou repetir aquele dado de que
a partir dos 50 anos, metade das mulheres com mais de 50 anos podem sofrer uma fratura. Então, isso é um dado alarmante, porque a fratura derruba a gente fica de cama, assim, depende da idade que a gente tiver, a gente pode, assim, a gente tem uma porcentagem de para cima de 80 anos, a fratura da osteoporose, olha só que bobagem, leva à morte dentro de um ano. E a gente tem uma geração, a gente está criando filho, que está vendo os adolescentes que são nossos estudantes na universidade, eu brinco com eles, que eles vão ser meus pacientes mais para frente, porque a gente tem que se preocupar em fazer esse ganho do pico da massa óssea, trabalhar as crianças, trabalhar com as crianças e os adolescentes, e é importante, então eu queria muito que a gente falasse de osso em educação física escolar, por exemplo. Próxima. Que a gente trabalhasse com essas coisas em escola, que a gente tirasse esse estigma de que osso não tem importância, né? No final da vida é ele que pode te matar, no final das contas, é uma falta de cuidado com ele que pode te levar para baixo. Então a gente fica muito no cérebro, nas crianças bilíngues e não sei o quê, e a gente tem que botar essas crianças para subir em árvore, para pular corda, para fazer atividade, porque a gente precisa ajudar essas crianças com uma boa nutrição, né? Então com a merenda escolar apropriada, com comida boa, com bons hábitos, né, hábitos saudáveis no geral, e um bom acompanhamento médico, e tem uma coisa de política pública voltada para isso também, que leva essa criança a ter o pico de massa óssea, que ela tenha como adulto consciência, como adolescente e adulto, consciência do que é saúde, que é uma coisa bem complicada, que a gente consiga ensinar isso para eles, que eles se mantenham assim, passem para os seus filhos. Então, eu acho que a gente está a próxima, acho que a gente vai ter ainda uns grandes problemas com a osteoporose, mas eu acho que se a gente conseguir falar mais sobre isso, eu agradeço muito as 20 pessoas que estão aqui, que passem essa palavra para frente, que criança, adolescente, jovem, adulto tem que fazer exercício e manter isso, né? E manter isso para que tenha o esqueleto saudável e bons hábitos. E na dúvida, tá com problema, reumatologista, endocrinologista e se precisar tomar remédio. Legal. Agradeço imensamente aí a sua clara apresentação, bem-humorada como sempre, né? Filho, vem aqui um pouco. Vem ver quem tá aqui, ó. Se não é para ser divertido, eu não faço. Eu tenho isso para a vida. Se eu não vou me divertir, não faço. Ô, filho. Meus alunos já sabem. Circo, Ricardo. Eu não sei onde está nosso filho, ele deve estar por aqui em casa, em algum lugar. Se ele aparecer aqui, eu te digo. Não, ele veio aqui agora. Luz, um beijo. Beijo, Paty, Ivan. Saudade de vocês. Depois me conta como é que estão os exercícios com o pessoal do Rim. Obrigada. O Ortega, Paty, a Pri. Beijo, Pri. Legal, gente. Super obrigado aí. Beijo nas crianças. Pela presença de todos, né? Todos os amigos aí também que acompanharam a live, a Rô também que estava aí, né? O pessoal da FEF, os amigos, a Paty Teresina deve estar aí uns 40 graus agora. Aqui tá 30 já, 28, imagina como tá aí. Luz, então obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Alice, obrigado. E aí encerro a live. E eu gostaria só de saber se eu posso também colocar no YouTube, aproveitando. Pode sim. Legal, obrigado, Paty, Vivi. Então vou encerrando, agradeço e um ótimo dia para todo mundo, pessoal. Nos vemos aqui, ou aí. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.